Vem pra cá que eu tenho grande oportunidade para moradia ou para investimento e é seguro, hein? Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, pessoal, claro, água, luz, meio-fio, demarcados, ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata. Eu comprei lá, você vai comprar também. Às margens da rodovia de acesso à cidade, apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC ou Serasa. Até 150 meses para você pagar e o melhor, não tem entrada. Você paga a primeira prestação, sabe de quanto? R$ 299. Você paga a primeira e já é dono do imóvel. Mas tem que dizer, claro, que viu aqui nos Donos da Bola. Então, não perca a oportunidade, conheça o bairro Recanto do Salvador. Não perca tempo, porque são as últimas unidades à venda. Agende hoje mesmo sua visita e adquire o lote lá no bairro Recanto do Salvador. Adquira já. Bandeirantes Imóveis 3485-0123. Olha, sem perder tempo, vamos falar sobre o Atlético. Empatou no Independência com o Fluminense. Melhores momentos na tela. E aqui a turma comenta. Muito bem, Eduardo. Olha ele aí, Eduardo. Ó, autor do gol. Você critica todo dia. Ele foi lá e calou a sua boca. Só faltou ele falar, chupa, Edu. Pois é, mas ele é zagueiro, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como zagueiro ainda está devendo muito. E o Atlético é aquilo que a gente vem falando. Esse time que entra em campo, você imagina o Atlético ter isso aí durante o Campeonato Brasileiro. O Atlético para o Campeonato Brasileiro tem como zagueiros Thiago, Gabriel... Mas você sabe que não é, você está provocando. Não. Deixa eu terminar. Por isso que ele falou, imagina. Imagina, não estou falando que é. O Atlético ter como zagueiros Thiago, Gabriel e Ed Carlos, ter Lucas Cândido, Carlos César ou Patrick como lateral esquerdo. Tem os 3 volantes ali que são considerados titulares, pelo menos eram na época do Aguirre. E lá na frente o Atlético contar com o Robinho, que é bom tecnicamente, mas ter o Patrick... ter o Carlos, é time para brigar do 10º lugar para trás. Então, o resultado de ontem foi até bom para o Atlético, porque o Fluminense jogou mal, estou sendo sincero. Se o Fluminense tivesse repetido outras atuações no Campeonato Brasileiro, o Atlético teria perdido o jogo ontem, teria perdido os 3 pontos, ontem conquistou 1. O torcedor do Atlético, o próprio técnico Marcelo Oliveira, ele olha para o banco para tentar mudar alguma coisa. Não tem muito o que mudar. Entrou o garoto, o João Figueiredo, está começando agora. Ele olha, tem o Carlos César. Aproveitando que você falou sobre Marcelo Oliveira, é mais do mesmo. Põe o Marcelo Oliveira aí para falar, ô Capiroto. Não adianta eu repetir aqui que tem 10 jogadores fora. Isso é sabido por todos e não vai adiantar. Nós temos que aguardar a volta dos jogadores. Isso muito pelo time que já vinha jogando, né? Todos os jogadores já se conheciam, já havia um entrosamento. Eu acho que pode melhorar a desatenção. Qualquer time do mundo que você tira 8, 9 jogadores, 6 jogadores titulares, 7 titulares, ele vai sentir muito. É como se estivéssemos refazendo um elenco que se desfez e tendo às vezes que utilizar até jogadores mais jovens, que não é o ideal nesse momento, mas pela necessidade. Ele disse que não pode ficar lamentando, mas depois disse que faz falta, que é um problema e tal, de certa forma até lamentou. Sabe o que faz falta? Agora, pois não, Eduardo. Os jogadores, os titulares que estão em campo, são 3 volantes, um goleiro e um lateral. Sim. A parte que cria, a parte que é boa tecnicamente do time do Atlético, os caras que do meio para frente fazem a diferença, esses estão fora. Então, quem tá? Mas tem 4, 5 titulares, ok, 3 volantes, um lateral e Vitor e o goleiro. É muito pouco. Quem cria, quem é responsável por dar qualidade ao time, tá fora. Você ouviu na Band News esse comentário hoje? Obrigado. Não, Carlos Rubens Doné Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Diante da opinião do colega, Eduardo de Oliveira Panzi, diante da fala do Marcelo, haveria uma bafejada de inteligência, ou a possibilidade de haver, para que o Atlético mudasse o jeito de jogar em virtude das carências, dos desfalques? O que eu estou querendo dizer com isso? Fechar a casinha. Exatamente. Fecha a casa e põe gente de velocidade para sair no contra-ataque e seja o que Deus quiser, já que de outro jeito não está funcionando? Boa tarde a todos. Boa tarde. Pode ser uma tentativa. Falaram ali de contradição do Marcelo, eu não considero que é contradição, não, no seguinte sentido. Ele começa dizendo que não é necessário, que não cabe ficar falando o tempo todo de mais de 10 desfalques, num sentido pragmático de que ele vai ficar sem jogadores num curto prazo, em médio prazo. Então, ele tem de arranjar uma solução. Não adianta falar o tempo todo. Agora, é natural que depois, na análise da situação do Atlético e do jogo em si, isso volte à tona. Então, eu não vejo contradição. E acho, sim,
Várias vezes, quando a gente tem falado do Galo nos últimos dias, Everton, recebo mensagens no blog falando, pô, Cadu, você minimiza demais as questões do Atlético, passa a mão demais na cabeça, porque... Tô chamando de protetor. Tá pegando... Só que, gente, sinceramente, qual time do mundo, e principalmente do Brasil... né, comparado com o grande mercado aí da Europa, você tira 10 jogadores e o time passa incólume, fica livre ali, consegue render a mesma coisa. Não tem jeito. Ah, mas você não falava que o elenco é bom? Falava e ainda acho o elenco bom, mas elenco bom é para suprir 3 desfalques, 4 desfalques. Já que você falou de elenco, tem uma pergunta para você aqui, ó. Põe na tela aqui para mim, por gentileza, ô Capiroto. O Alexandro Garilho. Não justifica, pois até outro dia o Atlético tinha o melhor elenco e hoje arrumam desculpas alegando desfalques. Você sabe que, um abraço para ele, eu recebo muita mensagem assim, a gente entende torcedor, só que ao mesmo tempo eu não consigo vislumbrar como que as pessoas não percebem a diferença de ter um bom elenco, de ter alguns desfalques e de ter um time completamente quebrado. Sabe, é muito diferente, está muito na cara. Ontem o Robinho voltou, mas está sem Prato, sem Luan, sem Casares, sem Data. Mas no início do ano vocês ficavam aqui o programa inteiro. O quê? Agora, falando, o elenco é isso, o elenco é aquilo, o elenco é isso, o elenco é aquilo. Acabou gente, mas uma coisa é você, por exemplo, o Atlético você não vai deixar a colega falar? O Atlético perdeu 2 jogadores, tem um elenco qualificado. Quem entrar não vai deixar cair peteca. Outra coisa é perder o outro. Uma coisa, Everton, todo mundo fala, desfalque faz parte do futebol, e a gente sabe disso. E um bom elenco é aquele bom elenco que tem peças de reposição para um número natural de desfalques. O que o Atlético vive nos últimos jogos não é um número natural de desfalques. É um número de desfalques que simplesmente desfigura o time completamente. Então, eu acho que isso não pode sair da análise. O time que está entrando em campo não é o time do Atlético que a gente imaginava que entrasse em campo nesse Campeonato Brasileiro. Aí, numa parte mais tática, mais específica do jogo de ontem, passando um pouco por isso que você perguntou. O Atlético tem jogado, muitas vezes... durante um tempo, por causa de bobagem do Aguirre. E agora, por causa da ausência do Casares e da ausência do Dato. Com 3 volantes e 3 atacantes de velocidade. Não tem ninguém fazendo a ligação. Não tem nenhum meio termo. Não tem ninguém com a cadência. Não tem ninguém com passe. Né? Tem 3 volantes que marcam, mesmo que saindo para o jogo. Quando saem, aceleram. Tipo o Leandro Donizete e o Júnior Urso. E na frente, jogadores que são pontas, né? Ou o centroavante, o Carlos, mas não tem o meio de ligação. Ontem, para mim, mais uma vez, ficou clara a dificuldade de jogar sem um armador. O Atlético criou muito pouco para quem joga em casa e, sinceramente, não acho que o resultado foi injusto, não. Mas o Fluminense esteve mais perto de ganhar o jogo. Eu vou dizer para vocês o seguinte, esse mesmo argumento de vocês tem que servir para defender o Cruzeiro também. Mas eu sempre porque falei o Cruzeiro isso, não tem articulador e vocês não defendem com a mesma veemência. Mas o assunto é Atlético. Eu falei que quando o Cruzeiro estava desfalcado, eu falei aqui, Dimara e você Albuquerque não, Oliveira. senhor. Dimara Albuquerque Oliveira, a palavra agora é sua. Eu acho que Dimara, a pergunta que eu tenho para te fazer. O elenco do Atlético é mediano, é bom, é muito bom ou é ótimo? O elenco do Atlético é muito bom. Quando a gente fala Muito bom. elenco do Atlético, a gente está falando do contexto todo. É óbvio que você não tem 22 jogadores com o mesmo nível técnico lá em cima. Você tem jogadores diferenciados que fazem parte dessa titularidade. E quando a gente dizia que você tinha jogadores de reposição no banco, era de uma situação boa em relação ao que você tinha jogando como titular. Agora, você perde os caras diferenciados, você perde os caras regulares. Você chama 8 jogadores da base para compor um grupo que você não tem nem como treinar. Aí, gente, é muito complicado. Concordo no seguinte tempo, você assumir uma situação. Neste momento, eu não tenho como fazer um diferencial técnico em termos ofensivos, vou aceitar este momento e vou me resguardar mais. Pode ser uma saída. Agora, qual o seu torcedor aceita isso com facilidade? Não aceita. O seu torcedor quer ver o time que iniciou a temporada, quer ver o time que se achava que podia fazer muita diferença em termos de brasileiro. E o que eu acho mais preocupante, Everton, que pelo menos nos próximos 4 ou 5 jogos, praticamente esses desfalques vão continuar. Aí eu estou falando da galera que está no departamento médico. É difícil que esses jogadores voltem. Talvez o menino Carlos Eduardo no próximo jogo. A galera que está na Copa América é mais comprovada ainda.
dúvida que não vai voltar. Aí você tem o pessoal do departamento médico que talvez em 3 ou 4 jogos você possa ter uma reposição melhor ali. É muito tempo. Como é que você vai depois fazer com que esse time volte aos trilhos em termos de brasileiro para buscar uma diferença que pode ser muito grande? Então, este período é extremamente difícil para o Atlético. Quando eu questionei na Band News hoje, e ontem também no Twitter, essa questão de imputar aos desfalques as atuações ruins. Não, aliás, não são atuações ruins. Aconteceu a falta dos resultados nesses 3 últimos jogos. Não jogou mal contra o Vitória, não jogou mal contra o Atlético Paranaense. E ontem eu achei que dos 3 jogos foi que o Atlético jogou pior. Agora, porque você olha para a linha. É porque você olha para a linha de frente no jogo de ontem, você vê Patrick, improvisado, tá? Aquela história toda. Você vê Carlos e você vê Robinho, gente. Voltando de contusão. Mas falta o articulador. Físicas. Mas vinha faltando há muito tempo. Peraí, de qualidade só tem o Robinho. E que ontem jogou mal, tá voltando de Porque tá voltando então vamos sempre desconsiderar o Patrick. O Patrick é lateral direito. Ok. Ontem eu entendo o que você está falando. Ontem eu entendo o que você está falando. Vamos desconsiderar o Carlos? Sim. O Carlos também. Foi muito mal. Então, não, mas realmente, o Carlos, não, isso então aí... o presidente tem que contratar mesmo. Isso aí eu entendo. Você me perguntou, eu respondi. Não, eu tô fazendo um comentário. Não é porque o meu comentário é diferente do seu que está errado. O torcedor do Atlético está consciente, completamente consciente, que os desfalques estão fazendo toda a diferença agora. A preocupação do torcedor do Atlético hoje, e ele está certo de se preocupar com isso, é que, aos poucos, a cada rodada que passa, o Atlético vai perdendo a condição de brigar pelo título. Por causa do hoje. Mas não é muito cedo para pensar isso. Não é cedo não, porque ontem era a primeira rodada. Aliás, anteontem era a primeira rodada. Ontem foi a terceira rodada. Olha, ontem foi a quinta rodada. Amanhã a sexta, depois da manhã a sétima, e é só esse time que está em campo. E o Atlético com 6 pontos, o líder vai ter 13 já agora. Está na 13ª rodada, faltando 5 para acabar o turno. E aí, meu amigo? A distância é muito vai ter que correr atrás para conseguir a 4ª colocação para brigar pelo menos por uma pré-Libertadores. Essa é a preocupação do torcedor. Eu queria aproveitar uma coisa que a Edmara falou aqui. Rapidamente, por favor. Que eu acho importante. Por mais que eu acho inevitável a gente relativizar o que está acontecendo, considerando os desfalques, eu acho que chega até a ser um erro jornalístico a gente não dar ênfase nos desfalques, porque eles são muito pesados. Tem que ser pragmático, tem que ser objetivo e fazer o planejamento. O Marcelo vai chegar na sala dele e olhar até quanto tempo vai ficar assim, quando que cada um volta. Aí ele vai ver, vai demorar para o time ficar perto do ideal. Aí tem que arrumar uma solução. Porque nos primeiros jogos, você vai lá, entende, é aceitável. Agora, daqui para frente, você ainda vai continuar considerando que tecnicamente o preparo não vai ser o mesmo, mas tem que arrumar uma solução tática. Pode ser esse caminho que você sugeriu, jogar de forma mais... Aceitar o momento. Gente, mas peraí, gente. Mas segura. O planejamento... Vai pra marcação, a questão de planejamento atrás. certo ou errado no clube não tem nada a ver com erro jornalístico, não. Mas quem falou isso? Considerar ou desconsiderar os desfalques? Hã? O que você falou de erro jornalístico? Eu não entendi até agora. Eu falei que é um erro jornalístico quando a gente que tem que considerar os desfalques. A gente não pode deixar de falar isso. Mas como nós estamos falando. Mas é só uma opinião. Tem gente que pensa que os desfalques não são só os problemas. Mas eu não questionei a opinião de ninguém, não. Ele não falou que são só. Ele falou que é um erro não considerar também os desfalques. Eu não estou falando que é jogar toda a culpa. Eu estou falando que a gente... Mas é o que eu venho dizendo sistematicamente. Mas eu não questionei nada seu. Nada seu. Não, estou falando... Você considerou os desfalques, você só acha que não é só os desfalques. Exatamente. Eu também acho exatamente. Que não. Até porque o Atlético até ontem não tomava gol de contra-ataque. Eu só disse... Aí você voltou no Aguirre de novo. Eu só disse... Aí você voltou no Aguirre. O Atlético não tomava gol de contra-ataque igual tem tomado nos últimos jogos. Isso é fato. Então a culpa é de quem? Isso é fato. Lateral sobrecarregada. Talvez seja uma equipe um pouco mais adiantada. Uma equipe um pouco mais adiantada. É o que você está falando, fecha a casinha. Ontem, no segundo tempo, o Atlético me pareceu ter corrigido o posicionamento e acabou sofrendo menos no segundo tempo. Acabou sofrendo menos no segundo tempo. Acho que ele aceitou o limite que ele tinha ali, que era a condição não estou de não estar tão bem. Eu questiono vocês ficam de mimimi, gente. Não, você que está de mimimi. Não há que ter erro jornalístico em absolutamente nada. A avaliação é de jornalista, é de torcedor. Eu não estou entendendo. Quando eu questiono, você fica todo doído. Vocês estão cortando a colega ali. Não, por gentileza, Edmara. Você acha que foi um erro jornalístico? O quê?
Eu não falei isso, que impressionante. O Marcelo também falou que o fato dele ir todas as vezes para a entrevista e colocar de novo os 10, os 11, os 12, são situações que ele já não sabe mais como é que ele fala. Eu só acho o seguinte, se você tem essa consciência, pelo menos uns 3 ou 4 jogos futuro, você não vai poder mexer nisso, então aceita a situação, fecha esse time, taca todo mundo lá atrás e fica esperando a chance de um contra-ataque. E põe jogador de velocidade para sair do contra-ataque. Não tem alternativa, então você muda o esquema de jogo. Sei que é difícil para o Marcelo, a gente questionava o Marcelo quando o Marcelo estava muito bem com o Cruzeiro em termos de campeonato brasileiro, buscando os títulos brasileiros, porque em alguns momentos o Cruzeiro era muito ofensivo e, principalmente em termos de Libertadores, quando ele podia ter segurado um pouco mais o resultado. Acho que é uma característica de treinador, mas você tem que entender o que você tem à disposição naquele momento que não te dá essa chance. E outra coisa, só para finalizar aqui, só um detalhe rápido. Não é vergonha não, viu, Marcelo? Porque o adversário vem e faz isso com você aqui, independentemente do resultado do adversário. Gente grande chega aqui, fecha a casinha, sai no contra-ataque como o Grêmio fez, não é vergonha nenhuma. E para fechar, falamos com um jogador do Atlético agora, evidentemente que não vamos falar quem sobre o trabalho do Marcelo, em relação até ao trabalho do Aguirre. Ele disse o seguinte: o Marcelo, não há como direcionar o Marcelo a culpa pelo atual momento do clube. Os desfalques pesam. 2, e outra coisa, o Marcelo está administrando muito bem a situação aqui dentro. Estamos otimistas e muito satisfeitos. Por que ele, eu não vou falar quem é, por que ele mentiria? Não tem então parece que há uma satisfação. Espera aí que eu tenho que pular, porque senão eu não aguento o rapaz aqui. Está falando demais no meu vídeo. Eu encerrei o comentário contra o jogo, depois da derrota contra o Grêmio. Marcelo, fecha a casinha. Fecha a casinha. Aqui, deixa eu dar um recado para você e volto já. Olha, eu tenho um recado importante para você que financiou um veículo, as prestações estão atrasadas e o banco está ameaçando tomar o seu bem. Dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Você vai fazer a revisão do seu financiamento e parar de pagar juros abusivos para virar o jogo. Sabia que dependendo da situação, você pode quitar o seu veículo com descontos de até 80%, é isso mesmo. Seu veículo pode estar pago e você nem sabe. Não devolva seu veículo sem antes ligar ou mandar o WhatsApp dos números que estão na sua tela. Você também está devendo muito no cartão de crédito, estourou o cheque especial. Esses contratos também podem conter juros abusivos e são passíveis de desconto. Não compre um carro e pague 2, meu amigo, minha amiga. Você já quitou seu veículo e quer saber se tem direito à restituição? Tem sim. Mas tem que ligar agora para a Associação Mineira de Defesa do Consumidor e Trabalhador. Não compre um carro e pague 2. Ligue agora, 2567-7608. 2567-7608. Ligue agora. E finalmente aconteceu a primeira vitória do Cruzeiro. Paulo Bento não esteve no banco, mas passou o esquema todo. E aí o Cruzeiro acabou vencendo, segundo o nosso editor, a fraca equipe do Botafogo. Cara, mas isso desqualifica a vitória, pô. Vamos ver aí. Mostra aí os melhores momentos do jogo. Na avaliação de vocês, o Cruzeiro foi bem, evoluiu, mereceu a vitória, mereceu empatar, mereceu perder. Gostaria da avaliação de vocês. Começa com quem quiser. Ô Everton, o Cruzeiro foi bem. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. É mais ou menos aquilo que eu vinha falando desde a semana passada, no segundo jogo do Paulo Bento. Você vê um Cruzeiro muito mais organizado, você vê uma evolução nesse time do Cruzeiro, e o primeiro tempo contra o Botafogo ontem foi muito bom, 1-0 foi pouco, o Cruzeiro poderia ter feito mais. O Botafogo deu um chute a gol, um chute errado a gol, ou seja, o Cruzeiro do meio para trás também estava bem, muito bem seguro. Acho o Botafogo é ruim, é fraquinho? É. Mas o Cruzeiro fez com que o Botafogo continuasse ruim e fraquinho no jogo. O primeiro tempo do Cruzeiro foi animador. E de repente, no segundo tempo, eu não sei se foi a intensidade do Cruzeiro no primeiro tempo, se o time cansou, o que aconteceu. Porque foi um jogo completamente diferente. Esse Botafogo limitado cresceu, esse Botafogo foi muito melhor que o Cruzeiro, mereceu empatar o jogo. Se alguém virar e falar o resultado foi injusto, o empate era mais justo, se alguém não está errado, porque o Botafogo foi melhor no segundo tempo, fica difícil de entender o que aconteceu com o time do Cruzeiro no segundo tempo. Não sei se o time recuou por culpa dos jogadores no campo, se cansou por causa da intensidade do primeiro. Aí a gente precisa ver outros jogos do Cruzeiro para tentar entender o que aconteceu, porque o segundo tempo
foi preocupante, foi ruim. Agora, o medo, talvez, Cadu, o medo, aquela busca louca pela primeira vitória, pode ter causado um medo nos jogadores e aí isso ter contribuído para o time ter recuado tanto no segundo tempo? É difícil saber o motivo, né? O fato é que o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. E, na verdade, além de ser muito bom, apresentou várias das coisas que tinha apresentado já, vinha apresentando nessa era Paulo Bento. Mais compactação, mais posse de bola, mais capacidade de criar chances de gol. Cruzeiro com o Paulo Bento tem sido criativo. E a compactação, a gente fala nem no sentido vazio, assim, da tática sem sentido, não. Eu acho que está criando mais chances de gol justamente pela compactação. Os jogadores estão muito próximos, aí rola ultrapassagem, o passe mais acertado. Então, primeiro tempo muito bom, 9 finalizações a 0, domínio total de posse de bola e parecido com o que foi em muitos momentos, com o que foram em muitos momentos os 3 primeiros jogos do Paulo Bento. No segundo tempo, Everton, para mim de duas uma, ou o time mudou de estratégia claramente, conscientemente, e essa estratégia não deu certo, ou seja, quis esperar mais o adversário, chamar mais o adversário para sair em transição e não deu certo, ou tentou continuar jogando de forma natural e simplesmente não conseguiu. E faltou articulador também. Porque no segundo tempo... O Botafogo melhorou também. No segundo tempo, o Botafogo melhorou. Eu acho que dá para dizer, o primeiro tempo foi do Botafogo, do Cruzeiro, e o segundo tempo foi do Botafogo. E dá para afirmar que o resultado foi justo, porque a superioridade do Cruzeiro no primeiro tempo foi mais clara, mais consistente do que a superioridade do Botafogo no segundo. E só uma, para finalizar, ontem o Arrascaeta jogou numa função completamente diferente. Porque ele tinha o 4-4-2 ali no meio-campo com o Losango, e quem ficou como armador principal foi o Robinho. E o Arrascaeta ficou como um dos 3 volantes, digamos assim. Então é uma nova. O Arrascaeta já jogou de armador, já jogou de ponta, já jogou com o Mano Menezes ali de um jeito um pouco diferente, um segundo atacante. E ontem ele jogou como um dos 3 meio-campistas, mais recuado do que o Robinho. E não foi bem nessa função. Gente, até já que você citou o Robinho, eu preciso perguntar para a colega. Pois não. O Robinho do Cruzeiro está jogando mais do que o do Atlético, de Marcos? Nesse momento e pelo jogo de ontem, Custou o primeiro menos, tempo né? foi muito bem. E quando a gente fala, né, de qualificar time, a gente está falando disso. A entrada do Robinho mostrou e exemplificou exatamente quando a gente fala assim, o Cruzeiro precisa qualificar as peças que estão chegando, é exatamente isso. Ele foi para a armação, a definição do posicionamento do Arrascaeta quase guardando o que o Robinho fazia, os lançamentos. O primeiro tempo foi um Cruzeiro bem parecido com aquilo que a gente imagina que é Cruzeiro, pela tradição, pela forma como joga, que é o passe logo, que é o acertar, que é o armar, que é o trocar bola. Agora, essa questão da finalização, do ser mais objetivo na frente, ainda passa pela qualificação de você ter esse homem, né, que seja realmente a referência. Muita gente falou assim, o Riascos ainda no primeiro tempo, não foi tudo aquilo. Mas ele está se adaptando a uma situação. Só que ele causa muito mais preocupação à marcação adversária do que outros que estão ali pela frente, pela movimentação que ele tem, mesmo que ele não esteja bem. E destaque para o Elber também. Esse menino está amadurecendo, a gente questionou em alguns momentos, não pode ser titular. Mas neste momento, com o que está acontecendo, ele está dando um trabalho lá na frente. O Robinho, ele está bem acima dos demais. Palmeiras é uma mãe. É impressionante. O Palmeiras deu realmente de bandeja. O que será que aconteceu? Vai ter jogador que esse Robinho está jogando demais. Agora, uma outra coisa que eu queria avaliar aqui. Bom, na verdade, são 2 coisas que eu queria que vocês falassem. Primeiro, o Riasco se agradou, foi unanimidade aqui ontem. Vocês falaram que ele tinha que ser escalado. E outra coisa, gente, quando saiu a escalação do Cruzeiro, estava no Twitter, lá como eu fico quase que 20 horas por dia, sofrendo raiva e tal, mas eu gosto, não fico. Esculhambaram o Bruno Rodrigo. As 6 alterações. Quando saiu a escalação. Esculhambaram o Bruno Rodrigo. E, gente, justiça seja feita, ele não jogou mal. Ontem, quando saiu a escalação, eu até coloquei no Twitter, o Paulo Bento está escalando o que ele tem de melhor hoje no Cruzeiro. Eu também achei. Foi a melhor escalação do Cruzeiro, acho que esse ano. Com o que ele tem em mãos, tá, gente? Porque tem o pessoal do DM, ok. Mas Bruno Rodrigo tinha que ter sido escalado. Bruno Rodrigo, Riascos. O Henrique tem jogado bem, porque bater no Henrique é igual bater no Patrick, né? Tá na moda. Quando ele joga que bem, bate, pô. O Everton, eu sou justo. Ele estava jogando muito mal no final do ano passado, começou mal esse ano. E eu tô sendo justo aqui, nos últimos 2, 3 jogos ele foi bem. Ele está crescendo, talvez com o Paulo Bento, não sei, pode ser. Ou com o Robinho. E o Henrique é bom jogador, mas estava mal. Quando tá mal, a gente não acho que o Henrique Você não falou do Riascos? Foi mais do mesmo. Mais do mesmo. Se fosse o Douglas Coutinho, ia mudar nada também. Especificamente, Brian. Um jogo normal, né?
não comprometeu, mas não foi brilhante, assim. Mas eu acho que tem que... igual o Minho mas tem que continuar como titular, é um jogo só, tem que dar mais chance pro menino. Eu acho que sobre o Henrique, eu entendo que em alguns momentos ele deixou a desejar, acho que em outros instantes as críticas foram exageradas, e acho que, em geral, o Henrique é um dos jogadores que mais podem aproveitar o fato de que com o Paulo Bento o meio-campo joga mais compacto. Ele é líder de desarme. O Henrique funciona melhor assim, com o meio-campo acertadinho. Todo mundo, eu sei, mas o tipo de jogo do Henrique, de poder ali variar o passe curto e o passe longo, ter gente próxima dele, eu acho que pode funcionar melhor o jogo dele. Ele como primeiro volante, porque segundo volante normalmente recebe a bola de costas, ele como primeiro volante, ele está sempre de frente. Ontem eu não gostei e está com gente próxima. Ontem não foi lá essas coisas. E qual foi o outro que você falou? O Bruno Rodrigo, que... Eu acho que essa crítica que você viu no Twitter passa muito por essa mania, a cultura que a gente tem no futebol, de sempre achar uma resposta rápida, de criar vilões e heróis em excesso. Bruno Henrique, o Bruno Rodrigo, é um baita zagueiro, é um cara muito bom, agora que realmente foi o pior do Cruzeiro em 2, 3 jogos seguidos. Acontece no futebol. E o time também não estava bem. Né? Então, em certa medida... Caiu todo mundo. Todo mundo. Não, em termos, né? E nos jogos que ele foi mal, o Cruzeiro teve bons momentos e ele comprometeu. Isso tem que ser dito. Só que não é o suficiente para você desistir do cara. Porque ele tem uma... A gente conhece o jogador. Né? Ele tem anos que ele está aqui, tem anos que ele está bem. Mas ele é titular desse time, ao lado do Manuel. Eu acho que, enquanto o Dedé não volta. Eu acho que quando tiver todo mundo, dá para discutir. Dedé, ou ele, ou o Manuel, vai depender da fase. Mas hoje ele tem que ser titular. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de dizer, como não deixamos, nos dias a gente criticou muito, que contra o Figueirense ele entregou gol, contra o Santa Cruz ele entregou gol. Né? E por causa desses 2 jogos ele ficou um pouco visado. Só que aí separar as coisas, entender que naquele jogo ele foi muito mal, mas que numa análise mais ampla, ele é um bom jogador. Dimara, você vai falar na volta, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o que você pensa do Paulo Bento aí. Eu acho que esse Portuga vai acabar arrumando esse time aí. E se o Sobis vier, nossa, vai cair nesse meio campo aí como uma luva. Mas ainda precisa de homem de área aí o Cruzeiro, hein? Onde é que vai achar, não sei. O escuro ganha bem pra isso. Vamos para um rápido intervalo. Mas é lá e cá, a gente volta em 2 minutos, não sai daí, daqui a pouco tem o desembarque do Cruzeiro. E você vê aqui nos Donos da Bola. Até já.